Pai do Senhor Jesus a todos, boa noite. Peço a vocês ainda que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva aí para nos ajudar aí com o YouTube aí, para que os nossos vídeos, nossas gravações cheguem a mais pessoas. Deixe o seu like e acione o sininho, nos ajuda aí. Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e muitos enganarão a muitos. Então, queridos, a questão é o seguinte, é a credibilidade da palavra. Já que a Bíblia hoje está muito desacreditada, hoje a palavra está muito desacreditada, nem a igreja acredita nela totalmente, tá? A palavra de Deus aqui, ó, muito desacreditada. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, tá? Eu acredito na palavra plenamente. Plenamente. E aqui está. Mateus capítulo 24, versículo 11. Que já estudamos até o 10. E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Aí eu pergunto a cada um de vocês aqui. Quantos falsos estão no nosso meio hoje? E eu digo para vocês, quem poderá subir no arrebatamento? Porque estando dois, um será levado, o outro deixado. Significa que a igreja é um só, é um todo. Mas uma parte da igreja será levada e a outra parte será deixada. Uma sobe e a outra não. A igreja é uma só, está fechada aqui. Mas uma parte vai subir e a outra vai ficar. A igreja está unida aqui assim. Uma parte vai subir e a outra vai ficar. Essa é a realidade. O que acontece hoje? Acontece hoje o que aconteceu na época de Lúcifer. A soberba tomou conta. A soberba tomou conta da vida de Lúcifer na época. A soberba. Ele foi soberbo. Ele foi aquela altivez. O eu, o ego. Eu vou ser maior do que Deus. Meu trono vai ser acima do trono de Deus. Mal sabia ele que Deus não daria para ele os segredos guardados com Deus. Os mistérios de Deus. Ele não passou para ele. Na realidade, Lúcifer não sabe nem milésimo, não. Não chega nem milésimo. É muito mais do que isso. Quer dizer, milésimo, trilésimo, quadrilésimo, não sei. Na verdade, Satanás não sabe nada. Ele pensa que sabe, Lúcifer, né? Pensava que sabia alguma coisa. Na realidade, ele não sabe e nunca soube de nada. Ele pensa que sabe. Ele pensa que tem poder. O poder que ele tem é dado por Deus. Foi concedido por Deus. Foi Deus que criou ele com livre-arbítrio. Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Quando dá na Bíblia que ele cria o mal, Deus cria o mal, é porque ele cria em termos de livre-arbítrio. Quem criou Lúcifer? Foi Deus. E ele foi aquela soberba dele toda, aquela altivez dele, querendo ser Deus, Deus permitiu, ele tinha livre-arbítrio. A única coisa que ele poderia entender, que eu entendo que ele entendia nessa época, a época de Lúcifer, de anjo ainda eleito. Hoje é anjo caído, mas anjo era anjo. Quando era anjo eleito, eu entendo que ele entendia que era eterno, não podia morrer. E é verdade. Por que ele não pode morrer? Porque ele é um espírito semelhante ao nosso. E o homem, o espírito do homem na carne, no nosso corpo, se chama homem.
o anjo, o espírito nele se chama anjo. Então é querubim, serafim, arcanjo. São os anjos. E ele já sabia que era eterno, não podia morrer. Com certeza já sabia que não podia morrer. Então ele se sentiu. Então a soberba entrou nele. A soberba entrou nele. A altivez. O que acontece? Por isso que eu estou falando aqui, ó, surgirão muitos falsos profetas. Às vezes a pessoa está como pastor, na posição de pastor, na posição de bispo, na posição de diácono, de obreiro, na posição de apóstolo. E se sente dono da igreja. Dono da denominação, ele se sente o proprietário, ele se sente o senhor da igreja ali, como está no livro que nós escrevemos. Os senhores da igreja, entre aspas, porque só existe um Senhor que é Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Então, hoje, tem pastores, bispos, liderança, até missionários, evangelistas. Eu estou generalizando. Tem muitos no nosso meio, muitos, não são todos, muitos, que são soberbos. Ele se sente dono da cocada preta. Dono da igreja. Eu fundei a igreja, eu posso fazer do meu jeito. E eu já vi muitos desses aí. Eles fazem atrocidade. Atrocidade. A corrupção está dentro das denominações desses homens, que se dizem profetas, que se dizem líderes, que se dizem pastores, bispos, apóstolos e quem for, que fundaram a igreja. Vive numa mentira. Vive numa mentira. Por isso que o Senhor Jesus disse que viriam muitos falsos profetas. E aqui está envolvido toda uma liderança. E enganarão a muitos. Quantos hoje estão sendo enganados por esses homens? Queridos, no arrebatamento, quem tiver nessa situação de altivez, de soberba, de mentira, de corrupção, não sobe não, querido. Não vai subir. Falsidade, enganando a muitos, muitos sendo enganados, muitos sendo enganados, muitos. E o que acontece é que as pessoas não leem a Bíblia com sinceridade. O que eu tenho passado para vocês aqui sobre a leitura da Bíblia, hein, Hudson? O que eu tenho passado para vocês aqui sobre a leitura da Bíblia? Fala para mim, por favor. Pastor, ler por semana 20 capítulos, né? E firmar nela. E eu estou fazendo isso, né? Eu procuro ler bastante ela. E através dela eu tô conhecendo, né, mais sobre o Evangelho, conhecendo sobre as coisas de Deus, os mistérios. Ele tem me mostrado muitas coisas assim, não tá passando por despercebido por mim, o que é do maligno. Então, essas coisas eu tenho percebido muito, aprendido muito, mudado minhas atitudes, meu jeito de pensar, tudinho, graças a Deus. Amém. Amém. Olha só. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela sendo lida com sinceridade, com fidelidade, com verdade, com a direção do Espírito Santo de Deus, ela te liberta. Vou falar de novo. A palavra de Deus sendo lida com sinceridade e fidelidade, ela te liberta. Amém. Glória a Deus. A palavra te liberta.
Ela te mostra a verdade. O problema é que as pessoas hoje não lêem a Bíblia. Às vezes eu vou em algumas denominações, o Tony sabe o que eu estou falando. Irmãos, é incrível que eu vou falar para vocês. Eu tenho ido em igrejas, denominações, falando assim melhor. Não vou citar nome por ética, por honra, por moral. Não vou citar nomes. Você só vê música. Pouco, olha, quase nada de louvor. Quase nada de louvor. É música atrás de música. É muita música. Você vai na denominação, hoje você só ouve música. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Olha o ministério de Cristo. Quantas vezes ele louvou? Olha que o louvor é para ele. Hein? O louvor é para Deus. Irmãos, a palavra, irmãos, tem que ser lida 90% do tempo na igreja. 90%. As pessoas hoje, 2 horas de culto, ou vamos dizer assim, de atividade na igreja, porque eu não vejo mais culto igreja, hoje eu vejo reunião empresarial, ou reunião empresarial, o culto da prosperidade. Olha o culto da prosperidade. As pessoas querem subir no arrebatamento, mas estão indo para culto da prosperidade, reunião empresarial. Irmãos, a sua igreja não lê a palavra, não estuda a palavra, não fala da palavra 90% do tempo da atividade da sua igreja, não sei quantas horas vocês fazem. No meu modo de entender, está errado. É o contrário, 90% do tempo das atividades das igrejas é música e testemunho. Quem está entendendo? Amém, pastor. Amém, pastor. A falta de compromisso com Deus. Falta de fidelidade. Falta de amor. As pessoas só lembram de Deus na hora que está na pior. Me perdoe, querido. Na hora que está precisando mesmo, que lembra de Deus. Mas esse precisando é como se tivesse já... Desculpa, me perdoe. Eu nem vou falar, não, que sei que depois o senhor vai me repreender. Vou falar mais light. Só precisa de Deus quando está na pior. E esse pior, tu já imagina qual é o pior. O senhor não tem mais compromisso com Deus. Fizemos a live domingo. Pedi até o Tony para assistir essa live de domingo. Gostaria que depois ele comentasse sobre essa live de domingo, Tony. Por quê, gente? Porque as pessoas estão nem aí. Não estão nem aí com as coisas de Deus. E querem subir no arrebatamento. Quem sou eu para dizer que essas pessoas não vão subir? Mas pela palavra de Deus não vamos entender se sobe ou não. Quanta falsidade, hipocrisia, mentira. Toma posição diante de Deus, irmão. Sejam mais fiéis. Não sejam falsos, mentirosos nem hipócritas. Estão na denominação, entenda que a palavra de Deus tem que ser falada 90% do tempo das atividades na igreja. Porque a palavra de Deus é para o indouto, é para quem não é servo de Deus. Porque ainda não se tornou como filho de Deus. O louvor é importante, sim, tem que louvar a Deus. Mas na igreja, na denominação, tem que ser pregada a palavra 90% do tempo. A pessoa quer ser liberta, mas não lê a palavra. Ela quer se santificar, mas não lê a palavra. Ela não tem sinceridade. Ela só quer ouvir a palavra ali na igreja e sair fora. Chega na igreja às 7 horas, doido para ir embora, claro, também. Só música.
Se você lê a palavra na igreja, você vai sentir tempo passar e você não vai ver. E quando acabar o tempo, pô, já acabou. E a questão está aí. As pessoas, os líderes se enriquecendo. Os líderes se enriquecendo com a palavra de Deus. Os líderes se enriquecendo com a palavra de Deus. Pessoa que é fiel ao Senhor, sincera, ela rasteja, ela busca, ela corre, mas não mexe nas coisas de Deus. Pula para um lado, pula para o outro, briga para lá, briga para cá, e está ali na fidelidade ao Senhor. Não é fácil não, querido. Eu sei o que eu passo. Deus sabe. Mas sempre com fidelidade no coração, com amor, buscando ao Senhor. Ninguém é perfeito não, querido. Mas essa não é desculpa de você não ser perfeito e fazer tudo errado. Não. Nós podemos ser imperfeitos, mas tem que fazer tudo certinho. No teu trabalho, se você não fizer certo, você vai mandar embora? Então tá aí, querido. E surgiram muitos falsos profetas. O que está acontecendo hoje? Se enriquecendo com a igreja. Se enriquecendo com a igreja. Aí eu pergunto para vocês, não estou afirmando nada, só pergunta. Subirão ao arrebatamento? No arrebatamento? E se sente dono da igreja, hein? Líderes que se sentem dono da igreja. Ensinam as pessoas a lei da prosperidade financeira. Ensina ainda ensina. A lei da prosperidade não significa só financeira, não, porque é espiritual, é ministerial, é conjugal, é familiar, é profissional. Uma lei única. A questão é essa. Você que está liderando a igreja aí, denominação, não se sente dono da igreja, não se sinta dono da igreja, não, da denominação, não. Se sinta servo. Quer ser grande? O Senhor Jesus disse, seja servo. E estão enganando a muitos. Às vezes eu visito igrejas aí, o Tony sabe o que eu estou falando, igrejas raquíticas. Raquítica da palavra. Raquítica. O que é raquitismo? O que é raquitismo? A pessoa está morrendo. O corpo está morrendo. O corpo já está nas últimas. Eu acho que está até na UTI. Unidade de tratamento intensivo. No corpo. Como que pode estar o corpo de Cristo, entre aspas, raquítico? Um raquitismo. Precisando de comida. Enquanto a comida está na tua mão aqui, ó. A comida está na mão da igreja e a igreja não come. Não se alimenta. Alimento está aqui, ó. Próximo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Quem está me ouvindo, diga amém, por favor. Amém. Amém. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Esse amor de muitos aí esfriará, né? É o mal prosperando. Quem está entendendo? É o mal prosperando. Esse multiplicar a iniquidade é o pecado. Eu coloquei esse versículo aqui, que é da Bíblia, da própria palavra, para vocês entenderem, e vou parar nele aqui agora.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu pergunto para vocês. Por favor, não me responda, não. Só pensa. Só pensa. Na época de Noé, o pecado, ele prosperou, cresceu. A palavra diz que a corrupção humana tomou conta da terra. A terra se corrompeu, os homens se corromperam na época de Noé. E aí o Senhor Jesus dizendo aí para a gente hoje, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. E naquela época de Noé, eu pergunto, não precisa responder não, só para você imaginar, que a Bíblia fala sobre a corrupção humana. Noé, durante 100 anos, fazendo a arca, e as pessoas, o que está fazendo aí? Vai haver chuva, vai haver o dilúvio, vai acontecer, e o pecado crescendo. Você acha que Deus ia mandar o dilúvio se as pessoas estivessem obedecendo? Se estivesse no amor, na obediência, na fidelidade, na obediência a Deus? Hein? Você acha que ele ia mandar o dilúvio? Enviar o dilúvio na terra? Então, estou só colocando essa situação para você analisar e pensar no que está acontecendo hoje. Na época de Noé do dilúvio, existia corrupção ou existia justiça sendo proliferando lá? Crescendo? Não me responda, não. Só para pensar. Na época de Noé, o que é que mais crescia lá? A corrupção ou a justiça? Na época de Noé, que a palavra de Deus diz sobre a corrupção humana. A corrupção tomava conta. Agora, coloca nos nossos dias hoje. O que está imperando hoje nos nossos dias? A corrupção ou a justiça? O que está crescendo? O que está proliferando? O que está prosperando? O que está em grande quantidade na Terra hoje? A corrupção ou a justiça? Como é que está? Principalmente no nosso país. O que está crescendo hoje? A corrupção ou a justiça hoje? O que está crescendo hoje? E na época de Noé, o que crescia mais? A corrupção ou a justiça? Por favor, não me responda. Só para você pensar. Você vai ter tempo para pensar e para falar depois. Na época de Noé, o que mais crescia? A corrupção ou a justiça? Agora se coloca em nossos dias. O que está crescendo mais hoje? A corrupção ou a justiça? O que significa a palavra corrupção? Significa podre, estragado. Vou falar de novo. Podre e estragado. O que cresce mais as coisas hoje? É o sadio? É o sã? Ou é o podre e o estragado? É a corrupção ou é a justiça? É o que é sã, que é sadio, ou que é podre e estragado? O que cresce mais hoje em nossos dias? O que crescia mais na época de Noé? A corrupção ou a justiça? O podre e estragado ou o que é sã, o que é sadio? E hoje? Se coloque no dia de hoje. Por isso que está aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que o amor de muitos está esfriando, irmãos? Porque pessoas não lêem a Bíblia com sinceridade e fidelidade. Não busca ler a Bíblia. E para vir para a live, assistir essa live, eu tenho que ficar batendo, ligando. Vamos para a live, eu liguei para todo mundo. Eu ligo para todo mundo, o Tony sabe. E eu perturbo ele. Ligo para todo mundo. Porque quando você assiste essa live,
querendo ou não, aqui é falar da palavra de Deus. Você se alimenta. Quando você falta uma live, é como se estivesse faltando proteína na sua mente. Você sabia que a proteína alimenta a mente? Os neurônios? Não sabia? E nós precisamos de proteínas e gordura na mente, no cérebro. Cérebro. Muitos não sabem disso. Muitos são até vegetarianos. Mas a gordurinha da carne, ela, aqui, ó, os neurônios aqui, ó, vai para o cérebro. Precisamos disso, de proteínas. Para o corpo todo, principalmente para a mente. Você precisa dessa proteína aqui, querido. Você precisa de se alimentar dessa palavra. Essa é a questão hoje do raquitismo na igreja. Que pararam de buscar a palavra de Deus com sinceridade e fidelidade. Estão usando a palavra de Deus hoje para se enriquecerem. Ainda querem subirem no arrebatamento. Vou fazer outra pergunta aqui. Na época de Noé, a corrupção humana crescia, crescia e crescia. E Deus não teve outro jeito. Teve que enviar o dilúvio. E enviou o dilúvio. Na época de Noé. Então, você pode perceber, eu estou colocando isso aqui para você entender, em todas as dispensações da palavra de Deus, do tempo, da corrupção humana, Deus castigou o homem. E a terra, por sua vez, que a terra foi inundada pelo dilúvio. Vou voltar um pouquinho atrás. Quando Adão foi colocado no Éden, para cuidar do Éden, até então, ele andava na justiça. Quem está entendendo e me ouvindo, diga amém, por favor. Amém, pastor. Então, quando Adão estava no Éden com justiça, praticando a justiça, dizem que ele conversava com Deus assim na virada da tarde. Quando ia atardecendo assim, entendeu? Deus descia para falar com ele. Olha só, querido. Ele praticava a justiça. É só para você entender a diferença da corrupção e da justiça. Mas quando ele se corrompeu, o que aconteceu? Não me responda. Só imagina. Quando ele se corrompeu. Eu não estou sendo direto com ninguém, não. Você sabe que eu não sou direto com ninguém. Se tiver de falar, eu falo com a pessoa. Quando você falta uma live, ela te destrói. É verdade. Te come aquele dia, tu perdeu. E 2 lives, 3 lives, 5 lives. Quanto tempo tem gente que não entra mais nessa live? Aí você acha que eu fico feliz com isso? Vendo que as pessoas praticavam aqui a live, vinha todas as quartas, sábados e domingos, hoje cadê? Cada dia, em vez de aumentar, diminui o número. Aí eu ligo para as pessoas, pô, pastor, está sendo chato. Aí depois não vai dizer que eu não ligo, que eu não busco, que eu não corro atrás. E são membros até de outras igrejas, em denominação, porque aqui as únicas pessoas que eu tenho uma responsabilidade é com vocês 3 aqui, mais o Homero. Vocês são tudo tem denominação. E ligo para eles para ver se eles estão firmes também. Aí de vocês, se voltar live, eu ligo para vocês no outro dia e perturbo o dia todo.
Então, querido, eu estou falando isso aqui para você entender que a corrupção vem o castigo de Deus. Quem está entendendo? Amém. Amém, pastor. Quando você se corrompe, nós nos corrompemos, o castigo vem de Deus. Principalmente nós que somos filhos. Principalmente nós que somos filhos. Você vê quando Adão pecou, o que aconteceu com ele? Não me responda, por favor. Ele foi lançado para fora do Éden. Quando houve a corrupção humana na época de Noé, o que Deus fez? Mandou um dilúvio. Na época de Nimrod. Na época de Nimrod. Que ele queria, com aquela soberba dele, com aquela altivez dele, fazer juntar todo o povo na época, era tudo num local só, para afrontar Deus. Aí Deus falou assim, é? Vamos lá ver o que eles estão fazendo lá. E destruiu tudo. Aí separou todos eles. Irmão, eu vou falar aqui para você, Tony, irmã Silvana e Udes, por amor a vocês e a mim também. Não vamos sair desse caminho. Não me falte as lives. Para o nosso próprio bem, meu de vocês também. Porque um dia Deus vai cobrar isso de mim e de vocês também. Porque quando você falta uma live, parece que é tipo uma brasa sai do braseiro, vai esfriando o braseiro. Tira a brasa do braseiro para você ver. Você se esfria. E a corrupção humana traz o castigo de Deus. Então, o Adão houve o castigo de Deus. Saiu do Éden, foi tirado do Éden, jardim de Deus. Quem sabe o que significa a palavra jardim? Em um segundo, me responda, por favor. Quem não sabe, diga, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, pastor. É ordem. Jardim é ordem. Quando você coloca um jardim na presença de uma selva amazônica, a selva amazônica é desordem. É árvore misturada com tudo. É uma misturada tremenda, mas jardim não. Um jardim, quando você faz um jardim na tua casa, o que tu faz? Tu coloca as flores ali, tu coloca as plantinhas aqui. Não é assim o jardim? Ele tem ordem. O Éden significa ordem. O Éden significa ordem. O jardim do Éden significa ordem. E como é que está a tua vida hoje? Está em ordem? Quando houve a desordem no jardim do Éden, o que Deus fez? Tirou Adão de lá porque ele se corrompeu. Porque deixou de ouvir a Deus. Quando você deixa de ouvir uma live, você deixa de ouvir a Deus. E Deus está falando para você aqui agora. Você deve ficar com raiva de mim, não. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus, que se corrompe. Eu estou mostrando para vocês aqui o que é o salário da corrupção. É o castigo. Deus castigou Adão. E Deus castigou o mundo de Noé também. Aquele mundo corrupto. Matou todos aqueles seres humanos com dilúvio. Castigou o mundo antigo. Não perdoou o mundo antigo. Abra o olho, meu irmão. Abra a mente, abra o coração, entenda a palavra. Na época de Nimrod também, ele separou os homens com línguas de separada, por isso que a gente é repartida. Hoje a gente não entende mais os idiomas, só se estudarem. Só se nós estudarmos o idioma. Ele castigou o mundo de Nimrod ali, castigou aquela torre de Babel, ele castigou aqueles homens. Você imagina você viver no meio de uma família e aí acabou tudo, cada um vai para um lado. Só um exemplo que eu estou dando de Adão, a corrupção de Adão, a corrupção do mundo de Noé, que é o mundo antigo, e a corrupção de Nimrod. Agora eu vou falar de outra corrupção. Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém, pastor. Amém. O que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Não me respondem. Sodoma e Gomorra se tornou corrupta? Corrupção é podridão. É estragado. As cidades de Sodoma... E diz uma coisa para você, não é só Sodoma e Gomorra, não. Se você ler a palavra, não é só Sodoma e Gomorra, não. Entrou na palavra de Deus o nome Sodoma e Gomorra das cidades. Mas as cidades circunvizinhas também foram castigadas. Caiu do céu fogo e enxofre. Se vocês estiverem mesmo entendendo a palavra, vocês vão entender o que aconteceu com o mar, que hoje o chama Mar Salgado. Ali não tem vida nenhuma, naquele mar. E aquele mar fica próximo a Sodoma e Gomorra, da cidade de antiguidade. E as cidades foram castigadas pela sua corrupção. E não adianta pensar que vai continuar em pecado e não vai ter o castigo, porque a corrupção, o pecado, traz o castigo de Deus sobre todos. Mas por que você está falando isso? Para que nós possamos se santificar e se purificar e largar o pecado. Para que isso? Para ser arrebatado pelo Senhor. Ah, mas até hoje não veio, o Senhor Jesus não veio. Não veio? Quantas pessoas que você já conheceu que foram nessa pandemia? Fala para mim. Não, não fala não. Quantas pessoas que você conheceu que foi embora nessa pandemia? Eu conheço várias. E até das igrejas. Até irmãos nossos. Irmãs. Mas o que você está falando assim? Para abrir teu olho. Para abrir tua mente. Abrir teu coração. E entender a palavra que a corrupção leva o castigo de Deus. Como está esse mundo hoje? Ele está em corrupção, crescendo em corrupção ou crescendo em injustiça? Quem quer comentar? Sobre o mundo de hoje. Está crescendo em corrupção ou injustiça? É isso aí. 1 minuto para cada um aí, por favor. Pode comentar. Bom, pastor, corrupção, né? Corrupção, ela sempre existiu. Só que, assim, eu tô vendo que parece que as coisas agora estão mais sem ordem. Sempre houve, mas dessa vez as coisas já não estão tendo mais um alinhamento, mais a desordem, a iniquidade está tão grande, né, que a partir de agora, como o senhor estava falando aí da questão de Noé, né, do dilúvio, hoje em dia, eu lendo a Bíblia, eu começo a entender melhor. Antes eu lia uma história, né, mas não conseguia compreender. Hoje eu consigo compreender Sodoma e Gomorra, na época do dilúvio, quando o povo eles eram avisados, todos nós sempre fomos avisados, até o dia de hoje. Gente, ele avisa, mas na hora que acabou o momento, aí eu já lembro das 10 virgens, a prudente e a louca. Porque quando a porta se fechou no dilúvio, não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Então, é a mesma coisa, o pecado já tá muito grande na Terra. Tanto que todos os países, eu estou acompanhando, está havendo conflito, confusão, o mundo, a natureza já não está, ninguém está conseguindo entender as coisas. É porque nós não. Isso tudo fica em oculto para a gente, para as pessoas. Eles não mostram, a mídia não mostra. Por quê? Eu acredito também que também tá de comum, sabe? Misturado, até a mídia, ela tá misturada. Então, gente, é aquilo. Eu tô vendo, eu creio que está muito próximo, muito próximo. Pode ser a qualquer momento. Então, eu procuro me santificar, porque eu tenho medo de ficar. Eu tenho medo de ficar. Não, na verdade, eu até retiro isso. Eu não tenho mais medo. Hoje eu não tenho mais medo.
porque eu creio que eu vou ser salvo. Eu creio que eu vou ser salvo. Eu fico triste pelo fato de a gente estar avisando e as coisas estão acontecendo e ninguém está vendo, ninguém está abrindo os olhos. Então, acabou, a iniquidade já está muito grande. E o mundo está prestes de sair de uma parte de o princípio de dores, né, para a grande tribulação. Já tá muito perto, próximo. A qualquer momento tudo pode acontecer. Mas uma coisa a gente tem certeza, que Deus vai livrar o deles daqui. Os escolhidos dele, os que tiverem a marca dele, o selo dele, ele vai arrebatar. E eu creio nisso. Amém. Alguém mais? Amém, meu pastor. Realmente, né? Onde há iniquidade, onde há corrupção, onde há prostituição, onde há vaidade, onde há tudo de ruim, com certeza, ali não se encontra, não se faz jus à presença do Espírito Santo, não se faz presente, né, Deus. E hoje, pastor, realmente, a cada fenômeno que acontece, a cada problema, né, dentro do nosso mundo hoje que vivemos, realmente a gente só nos leva a ter a certeza que Jesus Cristo está voltando, que não há mais tempo, não há mais tempo. Assim como Deus fez o dilúvio para acabar com a humanidade, acabar com toda aquela iniquidade, né? Ele também fez um conserto. Muitas pessoas hoje usam o arco-íris e não sabem nem o significado do arco-íris. Usam o arco-íris como forma pejorativa para distribuir alguma leitura labial ou leitura física, ou seja lá o que eles queiram participar, mas não sabem o significativo de um arco-íris. O arco-íris é o concerto que Deus fez para lembrar que ele nunca mais vai fazer o que houve um tempo atrás, né? Então, hoje, o que nós estamos vivendo não muda nada do que foi vivido no passado. Não diz que é nada diferente, é tudo igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Infelizmente. E Jesus Cristo está voltando. Vamos nos santificar, vamos levar o evangelho deixado por Jesus Cristo a cada criatura. Abra a boca, meus irmãos, abra a boca, veste a camisa, faz o que tem que fazer. Vamos tentar salvar o máximo de almas ainda para Jesus Cristo, para o reino de Deus, porque ele ainda não veio, porque ainda falta algumas. Falta algumas, né? E nós somos incumbidos aqui na Terra de poder falar da palavra para o próximo. Falando da palavra, deixa que Deus age. Deixa que o Espírito Santo age. O Espírito Santo toque em cada pessoa. Eu tive agora uma experiência final de semana onde quase 30 pessoas aceitaram Jesus Cristo. 30! Não foi uma, duas, três, não. Foram 30. E tudo por livre e espontânea vontade. Chefe de tráfico, matador, viciado, pessoas entregando drogas e falando, não tenho mais vontade de utilizar droga, é o mover do Espírito Santo. Então vamos fazer a obra, vamos partir para dentro. Chega, não tem mais como ficar em cima do muro. Ou é ou é. Certo, meu pastor? Amém? Amém. E a nossa missão do SEMI é entregar as camisetas e proclamar o arrebatamento. É a missão que Deus nos deu e eu vejo que é dessa forma. Quero cumprimentar vocês aqui. Urso, minha esposa concorda com todas as palavras proferidas até aqui nesse momento, mas ela não pode falar. Então tá bem. A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Tony, irmã Silvana, irmão Urso. Beijo no coração. Se cumprimenta aí, pessoal. Pastor. A paz. A paz do Senhor, Tony. Tony, ficou bom o vídeo lá, hein, Tony? Eu assisti, hein? Paz. Aí, pastor. Olha o garotão. Alan. Aí. Alan. É Alan. Ele já tá dando 7 anos. Caramba, ele é brancão, hein? Caramba! É. Que isso?
Alan Júnior, né? Alan Francisco Júnior, na paz. Beijo.